está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper do... Amém. Senhor Jesus, amém. Vamos imergir nesse versículo? Amém. Vamos proclamar: há um rio. Há um rio. Amém. Há um rio. Amém. Senhor Jesus. Amém. Alegram. Amém. Amém. Cidade. Amém. Que alegra a cidade de Deus. Opa, amém. Obrigado, irmão. Muito alegre. Esse rio um dia passou por aqui. Oh, Senhor Jesus. Deus está no meio dela. Mas será abalada. Amém. Ajudará desde até amanhã. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus, Deus está aqui. Deus está no meio dela, irmão. Amém. Jamais será abalada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Estamos aqui junto com os irmãos, aqui nessa localidade, onde o rio da graça passou e gerou muitos canais, Senhor, que agora desfrutam a graça e espalham a graça, distribuem a graça. Ó Senhor Jesus, te louvamos pela igreja. Ó Senhor, essa cidade, ó Senhor Jesus, onde há um rio, um rio que alegra a cidade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, estamos aqui felizes por essa comunhão. Dá-nos tua palavra, para que o nosso gozo seja ainda maior, Senhor, ao ouvir o teu falar, ao ouvir o que tu tens falar para a igreja. Obrigado pelos irmãos aqui, Senhor. Em teu nome, amém. Aleluia. Amém, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor. Apesar de eu estar familiarizado com o rosto de vocês, mas faz, eu acho que mais de 10 anos que eu andei por aqui, né? Aqui na localidade. Eu estou muito feliz nessa noite, né? Eu acho que eu já vim nesse local, né? Nesse tamanho, né? Foi na inauguração, né? Exatamente. E foi a última vez que eu vi, eu acho. Nossa, Senhor Jesus. Então, mas isso aí, né? Também a gente morou fora, né, do país um bom tempo e esse tempo, quando eu vinha para cá, eu não tinha muito tempo de visitar, né, as igrejas, né? Então, mas o Senhor agora, esse ano de 2023, o Senhor tem me dado um encargo, né, de cuidar mais, né, das igrejas do estado do Ceará, né? Visitar os irmãos, visitar as igrejas, ter comunhão, tomar café junto, almoçar junto, dormir, né? Tomar café de novo e assim por diante, né? É assim que a gente conhece os irmãos, né? Só de conferência, de grandes reuniões, a gente não se conhece muito, não. Como eu falei, eu sou muito familiarizado com o rosto de vocês, mas se pedir para eu falar o nome, eu só sei dos que eu convivo mais. Juarez, o Jairo, né? A irmã Iris, Silvia, acertei, aí. Quem é que eu sei mais aqui? Zevaldo, eu acho que eu sei quem é. Mas o seu eu não sei. Como é o seu nome? Clinton. De WhatsApp a gente conhece muito, né? Mas amém, espero, né? E vindo mais vezes aqui, possa ir aprendendo o nome de vocês, tá bom? Mas eu estou muito alegre, né? Eu e a dona Jussara estamos aqui hoje para a gente ter comunhão. Eu disse para o Zevaldo, né? Nós vamos até domingo, nós vamos visitar 4 localidades, né? Madalena, Quixeramobim, Quixadá e Senador Pompeu. Amém.
Claro, o ideal era até ficar mais tempo em cada uma, né? Mas vamos começar assim, né? Por exemplo, hoje eu conheci a casa do Juarez, né? Tá aprovado, tá? Dona Jussara gostou muito, né? Do clima. Também pegamos um clima hoje, né? Dormimos bastante à tarde, ao som dos passarinhos e dos bodes, e, né? É isso aí. Estou muito alegre, irmãos. Eu não tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu queria passar, né, o meu sentimento. É um sentimento que eu venho já falando também, em cima do que o Senhor tem falado para nós nesse semestre, né, que é o livro de Efésios. E realmente o Senhor tem falado coisas, né, maravilhosas, nos lembrando, né, muitas coisas e revigorando nossa fé e a nossa visão. O livro de Efésios é um livro muito elevado, né? Então ele, junto com Colossenses, que é o livro que a gente vai começar a ver agora, nessa conferência. Aliás, já começou na semana passada pela internet, mas na conferência que haverá agora em fevereiro, presencial, nós vamos ter o livro de Colossenses, né? E Colossenses, junto com Efésios, eles são muito, meio continuação, né? Efésios mostra Cristo, né? Mostra a igreja como o corpo de Cristo. Desculpa. A igreja como o corpo de Cristo. Já Colossenses mostra Cristo como o centro, tanto da igreja como o centro de todas as coisas. Então, se em Efésios a gente vê muito sobre a igreja, em Colossenses a gente vai ver muito sobre Cristo. E essas duas coisas se completam, né? Cristo e a igreja. Amém? Esse versículo, então, dos Salmos aqui, o irmão Pedro tem falado bastante sobre ele nas mensagens, mostra, né, que há um rio, né, cujos canais no hebraico original é canais. Essa palavra correntes fica mais claro quando você lê em outras traduções que fala canais. Talvez vocês não conheçam muito a Amazônia, mas você já ouviu falar do rio Amazonas, tá certo? Mas o rio Amazonas é o rio, vamos dizer, é o rio principal. Existem muitos canais que fluem, tanto de rios potentes como o Tocantins, o Rio Negro e tudo mais, mas existem outros menores, outros canais mesmo, tá? E a população mora ali sempre à margem do rio. Ninguém mora mesmo no meio da selva. Certo? As pessoas moram às margens do rio. Por quê? Porque onde passa o rio tem vida. Tem peixe, né? Tem a água, tem o transporte, né? Na Amazônia não tem praticamente muitas estradas. Na Amazônia, né, você tem os canais, os rios, que são as estradas fluviais, né? Aqui fala que há uma cidade, a cidade de Deus, e essa cidade ela é cortada por canais, tá certo? O irmão tem nos mostrado, né, lembrado aqui através de Efésios, que nós fomos abençoados, né? Efésios 1, voltando aqui para Efésios 1, 3. Fala que bendito, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada. Aliás, eu vou ler aqui no celular, que fica melhor para vocês acompanharem. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos tem abençoado. Amém. Onde passa um rio tem bênção, né? Amém. Vocês que são aqui, né, dos sertões, né, vocês sofrem, né, quando não tem um inverno bom, né? Agora mesmo eu soube que tem um açude grande aqui que está seco, né? Porque o rio não chegou aí, né? O rio foi parando aí em algumas outras barragens, né? Pelo menos foi o que me falaram, tá certo? O rio não fluiu até
esse lugar. E isso vocês sofrem com isso, porque, né, pelo menos na localidade do Juarez tem uma adutora lá que não funciona porque não tem água no açude. Então tem que se virar do outro jeito, né? Mas não é abundante, né? Se fosse daqui do açude, havia abundância de água. Vocês entendem como a água é bênção? Amém? Amém. Sempre que fala de chuva dos céus, isso se refere a bênçãos, né? A bênçãos de Deus. Deus dá, né, as chuvas para abençoar a terra e abençoar os homens. Então Deus dá a chuva para quê? Para produzir o fruto da terra, né? Para alimentar os animais, não é verdade? Dá a vegetação, para a vegetação alimentar os animais. Os animais a gente abate e come. E assim a gente vive. Não é assim que funciona? Onde é que tudo começa então? Caindo chuva do céu. Amém? Amém? Então, irmão, na nossa história da igreja, tudo começou com chuva caindo do céu. Tá certo? Nós estávamos, o capítulo 2 de Efésios diz que nós estávamos numa situação muito difícil. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos sem Deus. Estávamos, pior ainda, no mundo, onde existe uma corrente, existe um rio no mundo. Aí onde está, você precisa ter discernimento. Há, na verdade, um outro rio, que não é bom. É a corrente do mundo. Esse rio é muito caudaloso e muito perigoso. É aquele rio que você, se você cair nele, dificilmente você consegue voltar para a margem. É um rio que mata. Vocês sabem que tudo no universo, na vida, tem dois lados, um positivo e um negativo. A água que desce do céu e que desce para um rio caudaloso e tranquilo, ela dá vida. A água que desce do céu, mas desce para um rio cheio de pedras, cheio de cascatas, tal, esse rio pode levar você para a morte. Então nós, na vida da igreja, na nossa vida, nós precisamos perceber, né, e ter cuidado qual o rio que nós vamos embarcar, ou qual o rio que nós vamos mergulhar. Tá? Há um rio que alegra a cidade de Deus. E a cidade de Deus é a igreja. Amém? Então nós estávamos mortos. Quando nós estávamos mortos, no Efésios 2, nos nossos delitos e pecados, o morto não consegue nadar. O morto não consegue dar braçada nenhuma. Não é verdade? O morto é levado. Tá certo? Mas Efésios 2 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos jogou uma boia. Agora ficou legal, né não? Você ia descendo ladeira abaixo, cascata abaixo, como é que chama? Corredeira, né? Aquelas, tem até uns esportes ali bem radicais, né? De corredeiras, né? E só que você estava naquela corredeira descendo morto, né? Para a morte. Não sei, né? Vocês já viram as Cataratas do Iguaçu, não é? Um dos pontos turísticos famosos do Brasil e mais famosos do mundo, né? Eu estive lá também, conheci. É um rio. Fui lá também. Foi lá, né, Zé? Eu faço meu também. Você esteve lá, não foi? As cataratas, antes das cataratas, há um rio tranquilo. Tá certo? Mas se você está morto, você vai chegar naquele ponto ali, vai ser levado e vai para baixo. Tá certo? Então você é jogado abaixo. E aquilo ali, espiritualmente falando, se chama lago de fogo. Tá certo? Lago de fogo. Então, a grande bênção de Efésios 1:3 é que Deus nos tirou do rio do mundo. Né? Vamos ler aqui Efésios 2. Efésios 2.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Certo? Essa palavra curso aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no grego. Aion. Aion é na verdade um tipo de canal, de corrente, tá certo? A gente usa essa expressão, né? Temos aqui um especialista, né? Dr. Del Fábio, que é da aula, era da área de hidráulica, né? A hidráulica ainda é, né? De hidrologia, né? Na sua carreira aí. E a gente usa a expressão, né? Curso do rio, né? Sim. Você não usa essa expressão? O curso do rio, ou seja, é o caminho que o rio corre. Aqui diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então esse curso aqui não é curso de escola, tá certo? É a correnteza do mundo. Aquilo que eu falei, tem uma correnteza, né, que leva para a morte, tá? E quem manda nesse mundo é o príncipe da potestade do ar. É um espírito que atua nos filhos da desobediência, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo, olha só, as inclinações da carne, além do mundo lá fora, levando você, dentro de você tem inclinações carnais. Então nós temos problema por fora e nós temos problema por dentro, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sim. E éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Nós não éramos filhos de Deus. Éramos filhos da ira, como também os demais. Então a riqueza aqui é o versículo 4, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, então a chuva desceu, tá certo? A chuva do céu desceu por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida. Amém. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É por isso que o irmão Pedro tem falado, né, do rio da graça, tá? Aquele rio que caiu ali em Efésios 1:3, abençoados com toda a bênção, que é o que cai do céu, forma um rio. E esse rio é o rio da graça. Você ia ali morto, mas Deus, sendo rico, te deu vida. Ou vamos dizer, você estava morrendo e alguém jogou uma boia para você. E você tem que tomar uma decisão. Ou pega a boia ou morre. O que é que nós fizemos? Nós pegamos a boia. Amém. E a boia estava amarrada numa corda. E essa corda nos puxou para Deus. Amém. E agora nós estamos na cidade de Deus. Amém. Tá certo? Na cidade de Deus tem um outro rio. Um rio que alegra. Amém. Aquela corrente do mundo a gente só tinha tristeza. Tá certo? Por exemplo, a questão dos pensamentos, né? Nossos pensamentos, uma hora são bons, outra hora são ruins. Nossos sentimentos, uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está triste, né? Sim. Ainda hoje é assim, mas se você dá uma boa invocada, né? Se você louva o Senhor, se você pega o seu pensamento e direciona ele para o Espírito, né? A mente posta no Espírito é vida e paz. Amém. A mente posta no hino, sim, é Espírito e paz, né? A mente posta na palavra de Deus. E eu vou dizer até uma coisa para vocês, né? Eu não estou aqui para dar aula de, né, ensinamento de coach, né? Não, mas tem um salmo na Bíblia que diz o seguinte: por que estáis abatida dentro em mim, ó minha alma? Que salmo é esse aí, hein? Salmo 116? Não. Alguém me acha aí, por favor. Por que estáis? Então, você tem que questionar você mesmo. Sim. Não receba todo tipo de pensamento. Não receba todo tipo de pensamento. Quando vem pensamento negativo, você tem que rebater, você tem que questionar e você tem que declarar pela fé. Tá certo?
Se o inimigo está dizendo que você é fraco, você tem que dizer para você mesmo: eu não sou fraco, eu sou um vencedor. Tem um... Qual? 42. Salmo, vamos ler. Salmo 42. Nessa versão minha é muito bem atualizada. Porque você, olha só, porque você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ou seja, parece que tem eu e tem eu, né? Eu que estou falando para mim mesmo, para minha alma, né? E é dentro de mim, né? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você está entendendo aqui? Você questiona o pensamento negativo e você faz uma declaração positiva. Sim. Espera em Deus. Ela está dizendo para quem? Está dizendo para a mulher dele? Para o filho? Está dizendo para quem? Para a alma dele. Então, irmãos, antes, quando nós estávamos no rio do mundo, a gente era levado pelos pensamentos, a gente não tinha como questionar. Satanás dizia: vai por aqui, você vai. Vai por ali, você ia. Veste desse jeito. Arruma o cabelo desse jeito. A roupa agora é desse jeito. Escravo. E você não questionava nada. Você simplesmente fazia o que Satanás mandava. O príncipe, o que governa o mundo. Mas nós, irmãos, devemos, já que nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, então agora eu, no Espírito, digo para eu, desculpa aí o português aí, digo para eu, alma, por que você está desse jeito? Por que você está pensando isso? Por que você está abatida? Não, espere em Deus. Amém. Então você tem que abrir a boca. Além de pensar, de questionar e de repreender a você mesmo, você tem que abrir a sua boca. Não, eu não sou fraco, não. Não tem outro versículo que fala: digo fraco, né? Eu sou forte, né? Tá certo? Paulo até dizia: quando eu sou fraco, então é porque eu sou forte. Porque Paulo, né, quando ele se achava fraco, ele dizia: não sou fraco, não, eu sou forte. Irmãos, essa questão do pensamento é uma questão muito séria. E nós somos atacados pelo inimigo nos nossos pensamentos. E nós somos, né, muitas vezes derrotados, mesmo sendo cristãos. Porque a gente não questiona e não declara a vitória. Amém? Então, nós estamos nesse rio, mas agora nós estamos numa cidade que tem um outro rio. Amém. Então, a palavra de Deus, o Salmo 119, ele é muito rico e ele enfatiza demais a questão da palavra de Deus. Vivifica-me segundo a tua palavra. Você está fraco? Eu estou fraco. Satanás, agora é o seguinte, eu vou ler a Bíblia. Fica aí de lado que eu vou ler a palavra de Deus. E você começa a ler e a orar a palavra de Deus. Sim. Então você está dando ordens para a sua alma. Toda vez que a gente começa a ler a Bíblia, você sabe que a gente dá sono, né? É ou não é? Vai ler a Bíblia 10 horas da noite. Mas vai assistir um filme 10 horas da noite, você vai até o fim. Mas para ler a Bíblia, para orar. Às vezes, se o irmão quer ter comunhão com você, você fica ali pescando, o irmão falando e você pescando. Não é verdade? Então nós precisamos descobrir uma coisa, que nós estamos na igreja. Amém. E na igreja há um rio. Tá certo? Efésios 1, primeiro o rio desceu, fomos abençoados, e agora Cristo pode encabeçar todas as coisas, apesar de o mundo ter um príncipe, mas agora Cristo é o cabeça sobre todas as coisas através da igreja. Amém? Amém? Isso é muito importante, irmãos. Esse hino que nós cantamos fala: luta junto com o corpo. Sozinho não dá, não é? Tem que ser com o defensor. E o defensor está na igreja. Então, como é importante a reunião da igreja. Como é importante a comunhão dos irmãos na igreja.
Então eu chamo a atenção para duas coisas. Uma é a comunhão e a outra é a expressão. Então nós precisamos cuidar bem da comunhão. Quanto mais comunhão a gente puder ter, melhor. Amém? Porque nós estamos vinculados uns nos outros. Sozinhos nós somos fracos. Mas ontem eu estava vindo para cá e tal, comecei a orar, Senhor e tal. Não quero fazer uma viagem só para o social, só para ver os irmãos. Eu quero ganhar com os irmãos. Talvez você ache que eu vim aqui dar muita coisa, tá certo? Por um lado vim, mas por outro lado eu disse para o Senhor que eu queria ganhar muita coisa. Porque eu ganho do corpo. Amém. Sempre que eu reúno, sempre que eu falo, sempre que eu tenho comunhão, eu sou alimentado pelo corpo. Amém. Então é a maneira de praticar, né, a riqueza desse rio. Efésios 3 fala das insondáveis riquezas de Cristo. Essas insondáveis riquezas de Cristo estão na igreja. Então, 2 pontos importantes. Primeiro, a reunião da igreja, ela não pode ser uma reunião morta. Porque a igreja é para expressar a Cristo. Certo? E até Cristo louva, ele como filho, ele louva ao Pai no meio da igreja. Vamos ver Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Fala, versículo 10 diz: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Por um lado, Jesus é o filho primogênito no meio da igreja. Do outro lado, ele é cabeça da igreja. Mas como família, ele é o irmão primogênito. Ele não se envergonha de chamar cada um de nós de irmãos. Mas, irmãos, o importante é que Deus olha para Luzia, né? Ele fala: essa aqui é minha irmã. Amém. Sílvia, pai, essa é minha irmã. Amém. Vocês acreditam nisso, não? Olha para mim e dizer que eu sou irmão dele. Na posição de filho, né? De filho de Deus. Ele é o filho mais velho. E nós somos os irmãos dele. O que é que diz aqui? A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Oh, Senhor Jesus. No meio da reunião da igreja eu te louvarei. Você sabia disso? Quando você está na reunião da igreja louvando, significa que Deus, que Jesus como filho está louvando ao Pai. Amém. Você entende então por que a reunião da igreja tem que ser uma reunião desfrutável? Amém. Certo? Se você não tem uma reunião desfrutável, se você não se alegra na reunião, significa que o filho primogênito também não pode cantar louvores ao Pai. Por um lado é difícil isso aí, é muita responsabilidade. Por outro lado, irmãos, vamos dizer assim, uma honra muito grande, é ou não é? A gente tem uma reunião dessa, na zona rural, num lugar chamado Catarina, né? E aí está Jesus aqui louvando ao Pai. Vocês não acham que é muita honra, não? Isso é a igreja, amém? Amém. Então a igreja não é essas 4 paredes, a igreja não é uma organização humana, não é nenhuma instituição. A igreja é um grupo de pessoas que estavam mortos no curso do mundo, tá certo? Mas agora alguém nos tirou lá e nos colocou na igreja, que é a cidade de Deus, cujas correntes, né? É quem alegram essa cidade, os canais, amém?
E você passa a ser também um canal. Sim. Certo? Jesus falou assim, né, para a mulher lá no poço, né? Ah, se você soubesse, né, qual a água que eu posso dar para você, né? Quem beber dessa água aí, mulher, vai ter sede, mas a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A vida eterna, vamos dizer assim, é o oceano, tá certo? É onde vai parar todas as águas de todas as fontes, né? As águas dos rios seguem, né? Seguem, podem andar milhares de quilômetros, como nós temos aqui o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, são rios enormes, o Rio Nilo lá no Egito, o maior rio do mundo, mas um dia cai no mar. Então todos nós, irmãos, devemos ser canais da graça de Deus. Amém. Amém? Onde aquilo que jorrar de nós vai conduzir outros para onde? Para a vida eterna. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. O que jorra de nós produz um rio, um canal que vai levar outras pessoas para a vida eterna. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, isso é um aspecto muito importante, né? Na reunião de domingo, eu chamo isso de expressão prática da igreja. Né? A expressão mais prática e mais lógica da igreja não é ela ser uma organização, não é ela ter um pastor, os presbíteros, não. É que ela é uma cidade que tem rios correndo, tá certo? Alegram a cidade, e se você está na cidade, se você está na igreja, você deve ser uma pessoa alegre. Por isso, voltando à questão de Efésios 2, você não pode estar triste, você tem que repreender a sua alma sempre que você estiver triste. Por que está abatida? Eu estou na cidade de Deus, a cidade que, né, é alegrada pelo rio, o rio da água da vida, que saiu lá do Éden, se dividiu em 4 braços, saía um rio do Éden, né? O irmão Pedro até falou, acho que nesse final de semana, na mensagem de domingo, né, que o sair ali significa sair para distribuir alguma coisa. Não foi só sai um rio daqui, não, sai, mas sai com uma função, tá certo? Com uma finalidade, sai para alcançar as pessoas. Então aquele rio saiu e agora alcançou todos nós. E nós estamos nessa cidade que é a igreja. Amém. Não se menosprezem por vocês serem uma cidade na zona rural, uma igreja na zona rural. Vocês, para Deus, são tão importantes quanto qualquer igreja. Né? Comparando com a nossa região, com a igreja de Fortaleza, a igreja de Quixadá, todos nós somos candeeiros de ouro. Amém. Apocalipse 1, 2 e 3 fala ali, né, dos 7 candeeiros de ouro. Não tinha candeeiro maior do que outro, nem, né, menos brilhante do que outro, nem candeeiro de prata, candeeiro de bronze, candeeiro de lata, não, tudo era de ouro. Amém. Amém? Aleluia. Essa igreja aqui é um candeeiro de quê? De ouro. Essa igreja é uma cidade que tem um rio que alegra. Amém. Por isso nós não podemos ser pessoas tristes. Amém. Nós precisamos ser pessoas alegres e nos tornar canais para levar os que estão tristes para dentro da cidade, Amém. para dentro da igreja, para tirar a tristeza dos que estão fora. Por isso nós precisamos sair às ruas. Se bem que aqui não tem rua, né? Aqui é as estradas. Um povoado aqui, um povoado acolá. Como Jesus fazia, saindo nas aldeias e nos povoados, orando pelas pessoas, né? Posso orar por você, né? Orando, distribuindo jornal, né? Quem tem liberdade distribui livros, tem gente que não gosta, também fica tranquilo, tá certo? Mas flua. Amém? Amém? Você também não pode ficar só aqui nessa maravilhosa reunião desfrutando, né, da cidade. Vocês precisam ser um canal que distribui a graça de Deus. Amém. A graça ela é salvadora a todos os homens, mas ela sai de um rio, o rio da graça, ele entra em nós. Aí é João 7, né? Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, né?
Como é que fala lá? João 7, 30 e... Vamos ler aqui para a gente concluir, tá certo? João 7, 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Esses são os canais na cidade de Deus, tá certo? Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, não tinha morrido, não tinha ressuscitado e não tinha sido glorificado. Então naquele momento ninguém tinha recebido o Espírito. Mas quando ele morreu, ressuscitou, foi glorificado, ele se tornou o Espírito que dá vida. Sim. Ele é o grande canal na cidade de Deus, e nós podemos ser os canais, né, os subcanais, levando do seu interior, fluindo rios de água viva. Esse rio é o rio da graça, que precisa alcançar as pessoas, porque é pela graça que elas são salvas, pela fé, amém? Não vem de obras para que ninguém se glorie, amém? Aleluia pela igreja. Amém. Estamos nessa cidade que é cheia de alegria, mas nós precisamos distribuir alegria para os outros. Amém?